já tenho todo o conhecimento. E eu sou diferente porque eu aprendo que todo lugar que eu vou, eu tenho um aprendizado novo para mim. Porque se eu não me disponibilizar mentalmente, eu não consigo aprender em nada. A palavra jugo, eu vou ler aqui, na língua grega significa zigon, significa uma peça de madeira. Mas já no hebraico é mot, que também significa uma peça de madeira que é colocado entre os bois, que é para dar suporte. O jugo é escravidão, o jugo como é que eu diria? É servidão, é dominação e também é opressão. Mas ao falarmos do jugo desigual para os jovens e para uma juventude do Nova Vida em Cristo, que diz uma juventude que temos foco, não é? Temos foco. E ao falarmos do jugo, Paulo, ao escrever a carta dos Coríntios, para a igreja de Coríntios, ele vai falar sobre o que é o jugo desigual. Se nós pudermos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 6, 14, e ele vem ali a falar. Se podemos ler um irmão para nos auxiliar com a leitura antes de continuarmos a falar sobre o que é jugo desigual à luz da Bíblia, à luz da palavra. Sim. 6,14. Diz assim a palavra do Senhor: jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Palavra do Senhor. Amém. Paulo, quando escreve a carta para a igreja de Coríntios, ele vai falar o que há entre a luz e a escuridão. Princípios são inegociáveis. E muitas das vezes nós mulheres somos muito mais emocionadas, os homens são racionais. E é bom que você esteja nesta faixa etária do poder da escolha, porque a mulher tem o poder da escolha dos 18 até os 35, ainda tem o poder de escolha. E o homem tem o poder de quê? Dele poder conquistar. Nessa fase o homem conquista, mas a mulher tem o poder de escolha. E é muito importante que você como jovem, você como mulher, saiba o que é que tu queres, o que é que eu quero para mim. O que é que eu espero de um relacionamento? O que é que eu ganho num jugo desigual? Ele é muçulmano, tem melhores condições que eu, é um cheque árabe, é de uma família extremamente rica. Eu sou de uma família humilde, em que ainda tem que fazer sócia no armazém. A minha mãe não tem condições de me dar aquilo que eu quero, mas eu tenho princípios diferentes. Ele é um hindu ou um muçulmano e eu sou uma cristã. E a partir do momento em que eu escolher um parceiro que estejamos em jugo desigual, eu vou ter que me sujeitar. A Bíblia diz: vós mulheres sujeitai-vos, porque você tem que se sujeitar. A partir do momento em que você casa, você já não é cabeça. Cabeça é o teu esposo. E quando o jugo desigual, dali falar o perigo do jugo desigual, quando você se casa com um parceiro que é contrário, não à denominação, pode não ser pentecostal, mas se é alguém que já está na palavra, é diferente. Mas quando é alguém que vem do mundo e você se casa, chegar lá querendo ou não, você tem que sujeitar. Não pode dizer: ah não, hoje é sábado, 15 horas vou ensaiar. Não. Se eu dizer que 15 horas meus amigos estão a vir, eu quero um oferta em casa, você não pode dizer que eu tenho igreja. Porque você ao casar sabe que Deus, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça de casa. E é uma das coisas que eu via muito quando falava-se do jugo, eu não entendia. E aí fala, o jugo é em quase tudo. Nas parcerias comerciais, no casamento, nas amizades, tudo envolve jugo. Porque são visões diferentes que nós levamos para o relacionamento. Eu venho, sou pentecostal, e você é católico. Chega às 18 horas, você tem oração do terço, e eu quero vir com a minha paz, orar em línguas. Já é confusão. É confusão.
Por mais espiritual que seja, em algum momento aquilo começa a pesar no teu relacionamento. E vai pesando. E outro perigo é, quando o jugo é desigual, você até tem princípios, e dizia eu que princípios são inegociáveis, ele vai aquilo dizer, há uma prova de amor, mas já estamos há 6 meses, não pode-se tocar, tenho a liberdade de tocar na professora Maria, posso tocar aqui? Ah, mas prova de amor, por que os outros namoram, fazem sexo, mas qual é o problema? Ninguém vai ver, até porque Deus não está aqui. Mas porque são princípios diferentes. Mas nós aprendemos que o sexo é dentro do casamento, que a minha vida deve ser santa. E até podíamos ter uma vida contrária. Mas a partir do momento em que eu aceitei a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que viver na santidade. Ali já uma confusão entre eu e o parceiro. Eu lembro-me que quando eu era criança, o meu pai trabalhava no cinema aos domingos. O meu pai foi eletricista de profissão, mas gostava de cinema. Uma coisa que nós aprendemos muito é gostar de filmes. E na altura eu via muito o Padrinho. E o Padrinho falava e retratava a máfia. E ao retratar a máfia, o que é que eu percebia? Que dentro da máfia, o pior perigo é você casar com alguém de fora, porque não sabe qual é a instrução que ela vai trazer para o teu relacionamento. E que dentro da máfia, se você trair a tua esposa, não és digno, porque você vai trair o teu padrinho também. E eu era muito fã dos filmes do Francis Coppola, Al Pacino, e retratavam muito. E eu percebi que até nos negócios o jugo desigual não funciona. Até nas tuas amizades. Quando vocês não têm a mesma visão espiritual, não dá certo. Porque se eu conversar com a Maria, eu não vou fazer fofoca, eu vou querer. Maria, posso ajudar a passar por essa situação? Vamos ainda orar sobre este assunto. Eu não vou ter tempo, então, mas se for com alguém, vai te dizer, como é divina, estás fixe, pobla, bateu uma cena, não queres vazar na dira. E o ambiente lá está bem fixe, está fine. E você querendo ou não, porque o teu ambiente contamina. O meio social influencia em tudo. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós almejamos. E quando tu pretendes chegar em sítios grandes, precisas saber com quem caminhas, quem está à tua volta e quem você escolhe como parceiro. Eu fico feliz quando vejo jovens a casar dentro da igreja. Fico feliz quando vejo a Rosa e o Fred que estão ali a ler a Bíblia, mas a mão de um está no outro. Eu fico feliz em ver a Divina e o Jaque. Eu fico feliz em ver jovens que tiveram a visão, não, eu estou aqui, eu vou arranjar um parceiro aqui. Mas a grande questão é, e isso é para todas as jovens, mas na igreja só tem irmãos assim bem bardeados, nem têm visão, eles nem trabalham, só querem passar todo o tempo no ratatatá. Mas esses assim, vou casar, porque ele vai me levar aonde? Essa é a questão das jovens. É a questão dos jovens, isso não é mentira. Eu estou a mentir? É a questão que você pergunta, aquele irmão está me pedindo namoro, meu Deus, mas já olhaste também os tênis dele bem podre. Todo domingo o mesmo tênis, não tem visão, não tem nada. Nós todos os dias nos perguntamos. Os jovens se fazem essa pergunta, isso é real. Aquele irmão, poxa, quem está me pedindo namoro e ela até é muçulmano, mas me banca bem. Está vendo esse cabelo novo que eu coloquei? Ele é quem me deu. E há uma aula que eu gosto muito de dar, e eu vou ali chegar no jugo desigual e falando mais um pouco. Quando você aceita namorar com um muçulmano, a consequência espiritual que traz para ti e para a tua geração é você negar Cristo. É você negar a palavra, é negar que na cruz tudo está consumado. E eles te obrigam a fazer isso. E eu dou aulas, e é um exercício que nós fazemos todos os anos, que é falar sobre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E quando falamos de taxa de natalidade, eu sou muito profunda, falo sempre, hoje a irmã vai na cantina, Bari, por favor, me dá só um chocolate. E o Barito vai dar. Outro dia, Bari, me faz só quilape de frango, estou sem frango em casa, a minha mamãe saiu. Ele te vai dar.
Mas como na Bíblia aprendemos que a mão que recebe é a mão que dá, porque a graça está em dar e não em receber. Você dá hoje, você recebe hoje, você recebe amanhã, você recebe depois. Cria-te uma dívida moral. E a dívida moral, quando ele fechar a porta e dizer, poças, sabes que eu gosto muito de ti? Eu quando olho para os teus olhos assim, muito lindos, sobe assim uma energia diferente. E as mulheres são tão ligadas pelas emoções, vocês não têm noção. As mulheres e as nossas emoções, por isso é que nós devemos fazer uma limpeza, uma faxina mental. Porque uma palavra, e até de alguém que durante muito tempo não gosta, mas se repetir várias vezes, vai acender algo em ti. Acende. Inconscientemente depois vai ver, eu estou a pensar no Bari, nem sei porque é que eu estou a pensar no Bari, até nem gosto dele. Mas porque ele já lançou ali algo, é uma energia que te puxa. E quando te puxa aquela energia, o que é que acontece? De repente tu estás envolvida. Hoje puxou ali um beijo, o açougue era pelas emoções, ele é pelo racional. E o racional dele, ele é tão meticuloso que ao falar, vai falar palavras que eu quero ouvir. Eu não sei como é que ela foi educada, eu não sei qual é a carência afetiva que ela tem. Ao dizer as palavras certas, o que é que eu vou impactar? E há outro problema, que as mulheres acabam caindo, nós mulheres acabamos caindo no jogo desigual. É que quando, fala-me de ti. Eu gosto de homem assim, 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 não. Você vai já explicar o tipo de homem que ele é. E eu que sou um bom narcisista, vou pegar, ela disse que o tipo de homem é este, eu vou ser especificamente o homem que ela quer. Quando eu me envolver contigo, você já está aonde eu quero que tu estejas. Aonde? Na minha mão. Depois já te levei o quarto. Já está grávida. Já tenho vergonha de vir à igreja, porque o pecado envergonha. O pecado envergonha e te afasta. Quando des conta, tu já estás envolvida num relacionamento que você nunca pensou estar, com um homem que é de uma, não vou dizer que é da metodista, que é da católica, que é muçulmano, que é hindu, um homem às vezes que tem uma serpente que cospe o dinheiro. Mas como o cabelo está bonito, as unhas estão bonitas, mas o espírito está feio. Porque o jugo desigual vai te criar que? Escravidão. Domingo, hora de vir à igreja, já preparaste o teu uniforme do grupo coral. Mulher, faz só um caldo, já? Depois, sempre com essas saias assim, põe um calção, quero te ver assim mais gostosa. Opa, vai lá, põe um calção e já está a bater aqui ao lado dos amigos. E depois é aquele respeito dentro de casa que você não é. Não tem aquela reverência de esposa. Essa é minha esposa, essa é minha mulher amada. Essa é aquela que eu escolhi com amor. Essa é aquela mulher que eu quis, que eu orei para conseguir, para alcançar. Já não é. Você é só já alguém que se levou pelo dinheiro, porque em casa a fome falou e quando a barriga fala, nós perdemos princípios. Então tenhamos cuidado com aquilo, com quem nós convivemos, o que é que nós estamos a receber e o que é importante para mim. Será que vale a pena? Que legado eu quero para os meus filhos? Por quê? Por experiência própria. Eu tive um relacionamento com meu ex-marido que ele era mundano, não mundano, né? Mas era alguém que não frequentava a igreja. Em algum momento o desgaste era tão grande que você pergunta, entre a fé e a razão, prefiro a fé. Entre estar ali num relacionamento em que as coisas não estão no mesmo nível espiritual e eu quero alcançar, porque vivemos aqui em um pleno, nós falamos que a triplicidade do homem é corpo, alma e espírito, e nós estamos ligados aqui na terra pelo nosso corpo, a nossa alma, mas quando os dois, a alma e o corpo, acabam ficando, o espírito transcende. E o que é que eu quero transcender? Se o meu plano é a salvação, será que interessa ao jogo desigual? Glória a Deus. Uau. Glória a Deus. Essa doeu, mas foi cura. Foi cura. Sendo assim, vamos continuar com o nosso segundo convidado. Ele então que vai dar o seu contributo sobre o baixo do subtema que é conversão, não é namoro. Deus não te chamou para ser missionário sentimental. Para isso vamos dar oportunidade ao nosso rapaz, ao nosso único rapaz do painel, que é o Bispo Enoque.
Paz e graça a todos. Ou graça e paz, né? Não existe paz sem graça. Então, a graça que nos dá paz. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de um tema que é muito importante, que é o jugo desigual. Amém? E já aprendemos um pouco com a nossa professora sobre o que significa jugo. E aprender uma palavra que me chamou a atenção é a opressão. É a opressão. E quando nós falamos um pouco sobre, só para acrescentar um pouco, né, sobre o jugo, falando um pouco sobre a opressão, ninguém gostaria de estar sob uma opressão, ok? Seja lá o que for, mas se tiver a te oprimir, você não vai se sentir bem, ok? E quando falamos do jugo desigual, não estamos a falar só de pessoas fora da igreja. Não estamos a falar só de supostos mundanos. Não. Ok? Existem mundanos até na igreja. Existem pessoas que não representam ou que não espelham o cristianismo na igreja. Ok? A questão muitas das vezes não é só por ser da igreja, vou ficar com ela, por ser da igreja, vou ficar com ele porque ora, porque é líder, porque dirige. Não. É quando você entrar no relacionamento, é daí que você vai descobrir. Porque você nunca vai conhecer alguém sem se relacionar com essa pessoa. Você nunca vai conhecer até Jesus para relacionar-se com os discípulos. Ele teve que escolher, teve que levar tempo, teve que orar. Jesus teve que orar para escolher os 12 discípulos. Então nós começamos aqui a aprender que até para juntar-se a alguém, você precisa orar, ok? Você precisa consultar a Deus, você precisa ter a certeza, porque é só envolvendo-se com alguém que você conhece esta pessoa. E o subtema que me foi dado fala sobre a conversão, não é isso? Recorda-me só, Conversão não é namoro. Conversão não é namoro. Deus não te chamou para ser missionário sentimental. My God. Existem muitos missionários. Está forte aqui. Existem muitos missionários sentimentais. Missionários. Conversão não é namoro. Vamos só abrir um pouco a palavra do Senhor. É no livro de João capítulo 16. João capítulo 16, Novo Testamento. Vou começar no versículo João 16, 8. João 16, 8. Diz assim: Quando então ele vier, está a falar do Espírito Santo. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado de quem? Do mundo. Convencerá o mundo do pecado do mundo, da justiça e do juízo. Entenda que a justiça não pertence ao mundo, nem o juízo pertence ao mundo, mas o pecado é do mundo. A justiça e o juízo pertencem a quem? A Deus. Mas quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Essa palavra convencer está ligada à mesma palavra conversão. Quando nós falamos da conversão e convencer, né? O Espírito Santo, quando ele vem, ele é que convence. Ou seja, não é o homem que convence. Eu nunca vou conseguir convencer uma pessoa a mudar. Ou não vou lhe converter, é mentira. Você não convence alguém a mudar do seu comportamento. É o Espírito Santo que vai convencer esta pessoa. Ainda que você orar por ele, ainda que você o levar da igreja, é o Espírito Santo que vai lhe convencer. Ainda que você lhe dá todo o amor do mundo, ainda que você for submissa, porque a mamãe Virgínia disse muito bem, há aqueles casos que você é cristã e és obreira numa igreja, mas o teu parceiro, o teu marido simplesmente não frequenta a igreja, não é cristão, não é?
e você tem aquela vontade de lhe fazer mudar. Você é submissa. Quando você vem à igreja, o pastor te ensina, tem que ser submissa. Até na igreja tem que ser submissa. E aqueles casos que os maridos dizem, se você obedecer o pastor, você não pode obedecer o pastor mais do que eu, porque eu que sou teu marido. Está a ver? Você não pode, até o próprio pastor não pode te incentivar a obedecê-lo mais que o teu próprio marido. Mas se o teu marido não for cristão, você terá sempre aquela vontade de querer lhe convencer com o teu bom trato, a tua forma de lhe tratar, a tua forma de ser submissa a ele, independentemente de qualquer situação, você é submissa, você é aquela mulher exemplar, mas você não vai conseguir convencê-lo. É o Espírito Santo que vai lhe convencer, ok? É o Espírito Santo que vai mudar esta pessoa. Agora eu não posso dizer, não, já que é o Espírito Santo, então vou ficar só com ele assim, depois o Espírito Santo vai lhe mudar. Não. Antes de você entrar, você precisa perguntar a Deus. Há erros que nós muitas das vezes cometemos por não perguntar a Deus. Porque há aqueles casos que até a pessoa pode não ser cristão, mas Deus te dizer é Ele. Você vê? Há aqueles casos que a pessoa pode até não ser cristão, mas Deus te fala, é Ele. Sim, Deus pode te falar, é Ele. E Deus te revelou Ele. Agora, por Deus te revelar que é Ele, não te dá o direito de você começar logo. Não. Muitas das vezes quando Deus te diz que é essa pessoa, Deus quer te dar um tempo para você conhecer esta pessoa. Porque nós não só conhecemos, que a mamãe Virginia, nós não só conhecemos quando nós nos envolvemos sexualmente, quando nós estamos aí nos envolvemos já, namoro é namoro, e você diz, eu já conheço essa pessoa. Não, não é isso. Ok? Nós aprendemos aqui sobre o casamento. Há pessoas que só começam a se conhecer depois de 10 anos de casados. Há pessoas que depois de casar começam a dizer, afinal você é assim, afinal você é assim, você não presta. Mas no namoro era tudo cuiuio, era tudo em dia, te amo, você é o amor da minha vida. Mas depois de casar, a pessoa começa a se arrepender, mesmo sendo cristão, ou com o nome cristão na igreja. Então nós, conversão não é namoro. Vamos pôr aqui claro. A conversão não é namoro. E também não existe namoro cristão, namoro mundano. Essa expressão namoro, não sei se você já viu na Bíblia, mas na minha Bíblia nunca vi. Nunca vi na minha Bíblia escrito namoro cristãos. Nunca. Nunca vi escrito na minha Bíblia namoro cristão. Essa expressão namoro é uma expressão do mundo. Não existe namoro cristão ou namoro mundano. Não existe. Não existe. E se você ler a Bíblia, você vai entender que antigamente os homens ou as pessoas começavam um relacionamento logo pelo noivado. Para começar o relacionamento, já tem que conhecer a família da mulher. Era assim. Era assim. Mesmo nossos pais antigamente eram assim. A minha mãe manteve assim. Começou o relacionamento, antigamente até eles davam marido, eles davam mulher. As mulheres eram obrigadas a casarem virgens. E antigamente eram obrigadas. Existem tribos até hoje, regiões até hoje, que a mulher tem que casar virgem. Vocês a ver? E nós entendemos aqui que quando se trata de um relacionamento, começa logo na maturidade. Até Deus, quando fez Adão e Eva, eles fez adultos, mais velhos. Mas hoje o mundo inverteu as coisas. Para você conhecer uma pessoa, vocês têm que namorar, depois não deu certo, depois vai arranjar mais um, não deu certo. E até nas igrejas isso acontece. É ali onde entra o cargo de missionário, quer dizer, até na igreja nós estamos a nos tornar missionários, recebemos uma missão. Está a ver? Você não entende, afinal você recebeu uma missão porque você se fazer uma lista, já passaste em várias. Quer dizer, você dá conta, afinal eu sou um missionário. Porque uma pessoa que recebe uma missão,
ele sabe o propósito da sua missão. Ok? A pessoa, quando recebe uma missão, ele sabe o propósito da sua missão. Agora, quando se trata de sentimentos, ser missionário no que concerne os sentimentos, eu acho que isso tem muito, uma pessoa missionária sentimentalmente, uma pessoa praticamente confuso. Ok? Uma pessoa confusa. Há pessoas, eu já ouvi até pessoas a falar na igreja, mulheres a falar, ainda sou jovem, casar já eu, ainda sou jovem, mulher, mas é cristã. Quer dizer, até o que a mamãe até disse aqui, o irmão da igreja até pode ser sério, mas a irmã, por ser da igreja, acha que ainda é jovem, tem 22 anos, 23 anos, o irmão quer fazer já pedido a apresentação, quer levar a sério, mas a irmã acha que ainda é jovem, porque as influências do mundo, você quer ser cristã e quer se unir a uma pessoa que é cristão, mas as influências que você tem são mundanas. Então uma pessoa não pode ser cristã, mas tendo ainda ligações mundanas. São missionárias, porque se você tiver ligações mundanas, apesar de você estar na igreja, apesar de você ser obreiro, obreiras, você será sempre influenciado. Você será sempre influenciada. Porque se nós começarmos a namorar na igreja, querendo ou não, os meus amigos são mundanos. Quais são as pessoas que eu vou apresentar? Vou apresentar os meus amigos mundanos. Os mundanos gostam de reparar tudo. Tua dama é essa. Então o mesmo é esse. E as meninas falam, começam já a te detalhar tudo, mas você não viu. Esses irmãos da igreja não gostam de estudar. Esses irmãos da igreja só gostam de orar. Esses irmãos da igreja não têm futuro. Namoram à toa. Quer dizer, vão te falar coisa, vão te falar. Ou você começa mesmo a se olhar. As minhas amigas todas têm isso, tem aquilo. Os namorados deles têm, namorados lhes dão dinheiro, Eu estava até falar com alguém. Existem até mulheres, mamães, que estão nas igrejas, mas querem nos trazer um tipo de namoro do mundano. Você está vendo? Estão nas igrejas, homens nas igrejas, mas querem nos trazer um tipo de namoro mundano. Aprendeu aonde? Aprendeu a namorar aonde? Porque na rua namorava muito. E quando você entra na igreja, querendo ou não, você vai encontrar mulheres bonitas. Ok? Na igreja todos nós estamos sempre bonitos, estamos sempre cheirosos, né? E conseguimos ver a beleza. Na igreja é assim. E o irmão que é o galão na universidade, é o que tem dia lá fora. Quando entra na igreja, se converte na igreja, se torna já o irmão cristão, supostamente cristão, começa a ver as irmãs, começa a ver a beleza, começa a lhe fazer confusão. E as irmãs também, que basta ver um jovem pausado, fica já assustado. Está a ver? Ele onde cai. O irmão não queria ser missionário, mas se torna missionário. Então, não sei se eu estou a mentir, porque a ocasião faz o ladrão. Tem um irmão tem alguém que me diz, não, que eu mesmo não peco. Você não peca? Não peco. Eu falei, não, muitas das vezes não é que você não peca, é que você não tem ocasião de pecar. Não ando mesmo na Santa. Eu falei, não, você não tem ocasião de pecar. Você, as meninas não te gostam, você não te curtem, não querem saber de ti, não te oprimem, não te fazem pressão. Por isso você diz que tu andas na santidade. Existem pessoas que são pressionados na igreja, irmão, a te pressionar, irmã, a te pressionar. Estás a ver? A te pressionar com os olhares, a te pressionar com todo tipo de... E você, quando você assustar, já és missionário. Estás a ver? Já é missionário. Porque você está na igreja,
És cristão, mas você tem uma vida social. Você tem uma vida social, temos que pensar sempre nisso. Você tem uma vida social. Existem mulheres que na igreja apresentam-se bem, mas na universidade não. Mas é cristã. Na igreja estão sempre em dia, mas fora da igreja não. Entendes? Fora da igreja não. E quando você vê na igreja, muitas das vezes nós usamos aquilo que é chamada hipocrisia. Muitas das vezes, quando queremos começar um relacionamento entre nós, irmãos da igreja, começamos sempre na hipocrisia. Queremos nos fazer de mais santo, de mais santa e tudo mais. Depois a Eva, depois de comer o fruto, pá! Os olhos basta se abrir, aí você começa a descobrir, afinal, a santa, o santo, afinal. Está a ver? Porque tudo começa sempre na santidade. É o irmão que ora contigo, é a irmã que ora contigo. E aqueles que também já são vivos, não querem mais saber de oração, é já direito. Porque existem irmãos na igreja que são direitos, vão logo ao assunto, são direitos. Para que dar curvas? Então, se nós não tivermos, não levarmos a sério a conversão, nós vamos nos tornar missionários sentimentais. Ok? Vamos namorar, você vai namorar com esse, vai namorar com aquele. Não é só na igreja, mesmo fora. Existem pessoas que dentro não namora, mas fora namora. Deixa, namora, mas é obreiro na igreja, é obreira na igreja, está a ver? Mas fora faz a vida dela, mas é cristã. Então, o cristianismo conforme se diz, o cristianismo é uma vida ligada a Cristo. Está a ver? É uma vida mesmo ligada a Cristo. E se nós realmente estamos ligados a Cristo, nós saberemos pedir direção ao próprio Deus. Saberemos pedir direção. Somos jovens, estamos sujeitos a muitos erros, temos muita pressão na juventude, aquela pressão do sexo, estás a ver? Há jovens que já não aguentam. Há jovens que já não aguentam, estás a ver? E se encontrar uma irmã e falar aqui não sou depois do casamento, ele não vai aguentar. E há casos que está contigo, está a namorar, mas tem mais outra namorada, porque não aguenta. Isso acontece, mãe. A irmã na igreja lhe falou que eu contigo sou sexo mesmo só depois do casamento. Ele também vai aceitar. Mas tem outra namorada que vai embora a vida dele. Não, eu tenho uma mãe grande. Não, eu tenho a minha mãe grande, está na igreja, quer dizer, da igreja estão a lhe cuidar bem. Mas ele está a fazer vida, está a namorar, está a cumprir boas de missões lá fora. Você é a mãe grande a contar, não, nós não estamos na santidade, mas não é santidade. Isso acontece também com mulheres. Isso acontece e você vê, no princípio você pode fingir, não, sexo só depois do casamento. Você pode até fingir, mas quando a carne te cobrar, quer ver? Quando você sentir, você vai sentir pressão, você vai começar a procurar um motivo. Mas você vai procurar motivos. Fulano é como? Nós assim mesmo, só depois do casamento. Eu não sei se já aconteceu com alguém. Você começa um relacionamento com alguém que é cristão e você na sua cabeça você sabe, nós mesmo só depois do casamento. Mas amor é demais. Está vendo? Love é demais. Agora, você está se perguntando, mas assim, vou lhe perguntar ou ela me pergunta? Quer dizer, um tem que ganhar coragem para perguntar assim, nós mesmo só depois do casamento. Um tem que ganhar coragem. Tem que ganhar coragem. Hoje em dia, isso é assim, você não finge só entrar no relacionamento a contar que tudo é Espírito Santo, não. Há casos que você tem que fazer pergunta, há casos que você tem que sentar com a pessoa, acertar já, enquanto há tempo. É como? Nós vamos ir como? Vamos andar como? Porque se você não perguntar, o amor vai crescer, a intimidade vai crescer. Quer ver? Agora, vocês que eram cristãos no relacionamento, vocês próprios se tornaram o próprio jugo no relacionamento. Ninguém mais consegue aconselhar o outro. Quer ver? Ninguém mais consegue falar. Então, a questão é primeiramente,
primarmos para a nossa própria conversão. Quando uma pessoa é cristã de verdade, essa pessoa vai saber se posicionar, né? Quando uma pessoa tem um compromisso com Deus, essa pessoa vai saber se posicionar. Quando uma pessoa tem um chamado e tem a consciência do chamado, ele sabe, eu tenho a consciência do chamado, essa pessoa vai saber se posicionar apesar da opressão, homens a te conquistar, você é bonita, homens vão te conquistar, vão te corromper, o irmão da igreja se calhar não te dá saldo, e o colega lá te envia 100 mil, querendo ou não, você vai sentir, não tem como, vou só namorar porque eu também sou jovem, você vai sentir dentro dessa pressão, querendo ou não, tá vendo? Vai sentir, quando você assustar, namoraram, depois ele te deixou, vai arranjar mais outro, depois te deixou, você se tornou missionário. E quando você se torna já missionário, você não vai ter já não vai conseguir, tá vendo? Até o teu próprio, você é conforme algumas mulheres dizem, eu já não acredito nos homens. Quando uma mulher começa a falar isso, eu já não acredito no amor nos homens, é porque já namorou muito, já teve muitas experiências, tá vendo? Que ela já não, quer dizer, já não consegue metrizar o seu sentimento, tá vendo? Ela já não consegue distinguir quem é verdadeiro e quem é falso, porque já namorou muito. Quando você namora muito, você não vai conseguir, quer dizer, centralizar os teus sentimentos. Você vai se apaixonar à toa. Você não vai conseguir entender se essa paixão é mesmo amor de verdade, se é uma mera paixão, porque estamos a falar muito esses dias, também estou carente. Você não vai conseguir mais distinguir, porque você já namorou muito, já deste boi de sim. Quer ver? E você não consegue mais se, quer dizer, você própria não consegue se autorrespeitar. O homem não vai conseguir se respeitar, porque os homens têm mais essa de ser macho. Posso namorar. Os homens são assim, vai namorar, porque é macho. Mas as mulheres não. As mulheres mais sérias, quando estão num só local, se já namorou com fulano, já não vai aceitar namorar mais com alguém no mesmo lugar. Está entendendo? O fulano está lá, o meu está lá. Se namorar mais com alguém no mesmo lugar, é difícil. Mas o homem não. O homem namorou com a irmã X, não deu certo, é para se deixar, a irmã deu bola, namorou com a irmã, também não está dando certo, vai mais noutra irmã, também não está dando certo, vai assustar até na mamãe pastor. Quer dizer, por quê? Porque ele é o macho. Quer ver? Ele é o macho. Então, vamos centralizar nossos sentimentos, independentemente da tua idade, se você é jovem, se você não é, tenha foco nos teus sentimentos. Independentemente das tuas escolhas, tipo de homem, tipo de mulher que você quer, peça sempre uma direção a Deus e peça a direção às pessoas mais adultas que te podem também auxiliar, pessoas que já passaram lá, que te podem dar aquele conselho: não filha, aqui não filha, não faz isso. Amém, glória a Deus. Por favor. Que ministração. Se alguém aqui se identificou, respire fundo, pois a próxima ministração promete, mas promete mesmo. Bem, vamos falar agora sobre um subtema muito importante. E para esse subtema temos a nossa psicóloga Maria Pascoal. Ela vai falar sobre emocional feridos, escolhas erradas, como o coração influencia nas decisões amorosas. Psicóloga Maria, está à vontade. Boa tarde. A paz do Senhor, juventude. A paz do Senhor. Glória a Deus. E é só aqui também reforçando que o julgo desigual também acontece dentro da mesma congregação. Amém? Podemos estar sobre o mesmo teto de oração, ouvir as mesmas coisas, mas ainda assim há um julgo desigual. Amém? E entrar aqui propriamente para o tema que me foi solicitado para agregar, é dizer que uma das coisas que nos submete ao julgo desigual são a questão circunstancial.
mas a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Mas as carências, os traumas, as necessidades, seja elas físicas, emocionais, até muitas vezes espirituais, leva-nos a nos submeter a situações de jugo desigual, a viver a opressão, a querer apostar em algo que a olho nu já percebemos que não combina com os meus projetos, com os meus princípios, e nós temos estado a aprender que quando quebramos princípios, nós somos emocionalmente quebrados. Amém? A outra questão que também não podemos ignorar é que se o nosso emocional estiver adormecido, estiver doente, estiver ferido, estiver magoado, o espiritual não vai fluir. Amém? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Se o nosso Criador propôs que tivéssemos uma alma, um corpo e o espírito, quer dizer que o espírito precisa do corpo e da alma. Se a alma estiver em jugo desigual, o que ele tem para nós espiritualmente não vamos alcançar. Amém? Então eu trouxe aqui mesmo no formato tipo de ensino, para que possa ficar um bocadinho mais registrado em nós. Então, relativamente ao tema, eu queria abordar aqui como é que as feridas emocionais, como é que as escolhas erradas podem influenciar nas nossas decisões amorosas. E para cumprir com o tempo, fiz mesmo aqui uma cabulazinha. Dizer então que os tipos de feridas emocionais. Primeiro vamos perceber quais são essas feridas emocionais que podem levar-nos a acabar por estar em constantes situações de jugo desigual. Amém? Portanto, uma das feridas podem ser a questão da rejeição. Quando nós somos rejeitados, seja porque percebemos que somos fruto de uma relação que não deu certo, ou porque somos fruto de uma relação de pai e mãe que depois de muito tempo tiveram que separar. Então, este tipo de rejeição vai influenciar muito na decisão amorosa que nós teremos. Por quê? Porque o jugo desigual, o que é? Ou seja, a rejeição, o que é? É um sentimento de não ser aceite. Então, isso leva-nos à busca de aprovação em relacionamentos. Logo, esta necessidade de ser aceite por qualquer coisa, até quando nós estivermos perante a jugo desiguais, vamos acabar por aceitar qualquer coisa. Os meus colegas de painel já antecederam, disseram a questão de você ter que aceitar se relacionar com alguém que você já sabe que não é da mesma religião que a tua, ou não é do mesmo projeto de vida que o teu, porque o bispo acabou de dizer que às vezes Deus pode unir, aliás, Deus une propósitos e não só pessoas. Você pode ser submetido até que se relacionar com alguém que não é ainda de Deus, mas que Deus tem um propósito na vida dessa pessoa e te vai colocar no caminho dele, porque sabe que você vai ajudá-lo a trazer para a casa do Senhor, ali onde o Espírito Santo vai fazer o trabalho de lhe convencer. Atenção, o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Então, nesta fase que o mundo chama de namoro, para nós pode ser uma fase do processo em que vocês vão se conhecer para poderem abordar vários temas e então poderes perceber se está ou não perante o jugo desigual. Então, aqueles que sofrem por rejeição, muito cuidado para não, na busca da aceitação, não caírem em jugo desigual. Amém? A questão do abandono. Nós somos abandonados até se calhar já numa relação em que estávamos mesmo com o irmão da igreja. Começamos juntos, ele que me fez aceitar Jesus. Hoje eu estou na banda, hoje eu entendi que o meu ministério é louvor, porque graças a ele que me trouxe até nova vida em Cristo. E eu hoje sou a mulher que sou em Deus por causa dele. Mas de repente ele percebe
ou você percebe que está perante um jugo desigual, porque ele vai propor o seguinte: já estamos há 3 anos, nunca caímos, e você será a mulher da minha vida, nós vamos nos casar, mas eu até também sou homem, você sabe que o homem não pode ficar muito tempo sem, e depois nós andamos a seguir qualquer influenciador nas redes sociais, que diz que o homem não pode ficar muito tempo sem sexo. Aí vem uma voz que te diz: mas se ele já te escolheu, você, mais tarde ou mais cedo, só estão à espera que ele comece a trabalhar para casar, aí você cai. Então, o jugo desigual também é visível a partir das ideias, o tipo de conversa que temos, o que quebramos nesse processo de nos conhecermos. Amém? Então, juventude, esteja bastante atento, porque o abandono traz o medo de ficarmos sozinhos e acaba então por resultar em relacionamentos que nos levam a jugo desigual. A outra questão também, a questão da traição. Fomos traídos uma vez, muitas das vezes não é só traição amorosa, até traição do projeto, aquilo que nós queríamos fazer, mas acabamos por ter uma situação financeira que nos prejudicou e não realizamos isso. Depois acabamos por entrar em jugo desigual, porque virá um patrocinador que vai aparentemente realizar o nosso sonho, e nós vamos colocar isso no ponto de vista espiritual, acreditando que Deus mandou esta pessoa para me abençoar. Depois, moralmente, emocionalmente, estarás comprometida por causa deste favor, por causa da realização deste sonho, e logo o teu espiritual quebra, porque vais te ver obrigada a ter que pagar com o corpo. E a alma fica frágil e o espírito não flui. Você que era uma jovem de oração, você que era uma jovem que conseguia jejuar, não vai conseguir mais por causa do jugo desigual. A outra questão é a carência afetiva, não é? A carência afetiva, o que é? É a necessidade excessiva de afeto. E parece que nos dias de hoje, não é? Eu falo isso porque na instituição onde eu estou tem um projeto, o subsídio emocional, onde em datas exclusivas nós temos encontro com os filhos dos funcionários. E então há muita carência afetiva. Eu acho que o diabo agora está a usar o afeto, a questão da carência afetiva, porque acabamos por aceitar tudo, mas alguma coisa. E então, sendo assim, essa dificuldade que se tem relativamente à carência afetiva leva-nos na necessidade excessiva e acabamos por fazer escolhas precipitadas. Mesmo o irmão dentro da igreja, nós já percebemos que ele está na igreja, mas que ele também namora muito lá fora. Mas a ti, e eu que o bispo acabou de dizer, ele pode não ter sexo contigo e te prometer que seja depois do casamento, mas nós já percebemos que ele lá fora tem namorada, nós já percebemos que ele envolve-se com outras mulheres. Ainda assim, a carência afetiva veda aos nossos olhos de tal maneira que nós acabamos nos escondendo no facto de que ele não faz comigo, amém? Mas você já tem aí um sinal de que há um jugo desigual. Porque desigual, o que é que vai acontecer? Até vão casar, até vão fazer o sexo depois do casamento, mas cumprido isso, você vai ter que lidar com a traição. E depois vais fazer só jejum para ele sair do adultério. A tua vida, e porque depois do casamento temos que ser submissa, temos que nos submeter à missão do cabeça, e afinal a missão do cabeça já havia sinal de que ele vai fazer lá fora. Então você só vai já viver, queima. Senhor, lhe tira do meu caminho, Senhor, eu sou a casada assim. Antes disso, o Espírito Santo já deu sinais, amém? Então, muito cuidado com isso. E nós, aqui as decisões impulsivas, entrar num relacionamento apenas para não ficar sozinha é complicado, irmã. E isso é sinal de que não há fé. Amém? Sem fé é impossível. O mundo diz que os homens estão difíceis. Estão. Mas a palavra de Deus diz que tudo posso naquele
que fortalece, irmã. Há um homem para ti. Mesmo depois dos 50, há um homem para ti. Crê somente, amém. Se tu não creres, vais ficar mesmo para ti. Mas se tu creres, há um homem para ti. Cuidado com o jugo desigual. Veja só aqui o paradoxo. Para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. E depois nos confrontarmos com a outra palavra que diz: sem fé é impossível. O que vai tornar impossível o homem da minha vida? É a minha falta de fé. Somente isso. Amém? E pela graça de Deus nós estamos num templo abençoado pelo matrimônio. Amém? Glória a Temos Deus. aqui mulheres e homens extremamente abençoados pelo matrimônio. Quer dizer que a unção está na casa, irmãs. Amém? Então, atenção ao jugo desigual. Atenção. Ignorar sinais de alerta por medo de perder a pessoa que pensarmos ser já aquela que Deus mandou. Ora, irmã. Amém? Tem de orar. Mudar os teus valores pessoais para agradar a Ele. Atenção. São sinais de alerta. Amém? Então vamos ficar muito atentos a isso. E para dar resposta a determinadas situações, se estamos ou não perante a julgo desiguais, temos que fazer perguntas do gênero: que tipo de dor emocional ainda eu carrego? Então, quais são essas dores? A dor da rejeição, a dor da carência afetiva, a dor da necessidade. Faça da tua dor, né? Se nós olharmos para uma mulher como Ana, que era Esther, ela conseguiu fazer da dor, da falta de filho, né, que proporciona uma dor, para lhe tornar uma mulher de fé valente, e hoje é para nós uma influência positiva. Amém? Então, tenhamos cuidado com isso. Pega na tua dificuldade, pega na tua dor, transforma aquilo num alvo de oração que te vai catapultar na dimensão de uma mulher que vai mexer com as estruturas, e tão certo como Ele é, teremos resultados positivos. Amém? Só que isso tem preço. Não é só 3 noites, 2 noites. Seja perseverante, porque ele é tomado à força, por violência. Então, temos de jejuar, temos de orar, temos que perseverar. Então, faça sempre essas perguntas: quais são os padrões que se repetem nos meus relacionamentos? Porque quando você, mesmo dentro da igreja, já namorou com o João, na congregação onde estava, já namoraste com o fulano, e ambos, na mesma perspectiva, falam de um erro, de uma situação tua. Para, irmã, cessa ainda. Ouve o que o João disse, o que o Antônio disse, e verifica, há uma verdade nisso. Ou eu falo muito, ou porque eu sou muito emotiva. Tenta prestar atenção, porque nós nos pegamos muito nas palavras que dizem: não estou preocupada com o que o mundo diz ao meu respeito. Atenção a isso. Jesus perguntou: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Você tem que perceber o que é que dizem a teu respeito. Por quê? Porque nós vamos também converter com a nossa maneira de ser e estar. Então temos que ter aqui algum cuidado. Já para terminar, à luz da palavra, vamos ter aqui, e gostava que anotassem isso, porque são versículos, são capítulos que nos levam a refletir como é que nós estamos perante aquilo que é o jugo desigual. Como é que estamos nos nossos relacionamentos, de maneira que as nossas decisões, as decisões que nós tomamos, não têm a ver com as nossas feridas, com os nossos traumas. Por quê? Porque nós estamos no lugar certo, onde devemos ser tratados. Irmãos, eu vou vos dizer que aquilo que tem sido a minha experiência como filha de Deus, aquilo que tem sido a minha experiência profissional, e o que tem sido a minha experiência que eu aprendo com a psicologia: feridas da alma, traumas, nós já estamos no lugar certo. É buscar a Deus. Jesus transforma, Jesus faz. Mas quando é que isso vem? Por ouvir e ouvir e ouvir a palavra. E nós temos palavra nessa casa de Deus, amém? Então não vamos ignorar, vamos mesmo navegar na palavra de Deus, para que possamos então
sair do jugo desigual, não é? Que são as pessoas que não têm o mesmo valor que o nosso. Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Amém. Não exponha o teu coração por causa da carência, por causa da necessidade escolar, por falta ainda do emprego, por falta ainda do noivo que não chegou. Guarda. Se te guardares, se guardares do teu coração tudo que temos aprendido aqui, na hora certa o Senhor vai enviar aquilo que nós esperamos. Jeremias 17:9 também diz a palavra: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Amém? Nós temos que navegar mesmo por esses capítulos e versículos, e o Senhor vai nos dar discernimento da palavra, e cada um vai tirar aquilo segundo a sua necessidade. Se nós não vivermos experiências com o Pai, se nós não buscarmos identificar quais são as nossas feridas, quais são as emoções que nos afastam de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, então vamos estar sempre na contramão. Vamos estar mesmo perante a jugo desigual, seja na vida amorosa, seja na vida social, seja no relacionamento familiar, porque às vezes nós nos sentimos que estamos na família errada, um jugo desigual, mas se calhar nós fomos a pessoa escolhida para que efetivamente mudar a história da nossa vida. Até aqui foi prostituição, fornicação, adultério, fracasso, mas eu vou construir aqui a parede que vai construir uma nova história na minha vida. Amém? Mas a verdade é, tem preço. Tem preço. Sexo é psicológico, irmã. Porque segundo o projeto de Deus, é só mesmo depois do casamento. Porque o que nos faz ver se é bom ou errado é porque nós já experimentamos antes daquele que é o princípio. Depois vamos querer comparar. Porque mesmo na casa do Senhor nós dissemos, não, vamos fazer só ainda uma vez para ver se ele mesmo é bom. Por quê? Porque você já experimentou muito. Está com medo de que... Amém? Às vezes não funciona. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação da vossa mente. Amém? Amém, igreja? Por isso, juventude, atenção à ansiedade. Atenção à ansiedade. Tira do teu foco a questão de que tem que ser já. Há um risco nisso. Às vezes, tiramos da nossa cabeça a necessidade de termos um companheiro. Temos que ter um companheiro, porque é bíblico, não é bom que o homem viva só. Amém? Então não podes te esquecer, tirar isso. Não, eu só quero mesmo já louvar, ficar na casa do Senhor, cuidar só já das minhas coisas. Não. Casamento é projeto de Deus. Porque se dependesse de nós, humanamente, era, pegou um, deu, não deu, vai embora. Pega outro, deu, não deu, vai embora. Esta é a tendência humana, mas há um princípio bíblico. Casamento é projeto de Deus. Amém? E é para nós que estamos no lugar certo, na casa certa. O que é que vamos fazer? Continuar a trabalhar o nosso emocional, o nosso caráter, os nossos traumas, as nossas feridas, para que nós então possamos liberar energias boas e atrair boas frequências para a nossa vida espiritual. Amém? Obrigado pela atenção, é tudo. Glória a Deus. Amém. Uau, que momento de ensino.
No princípio, nós dissemos que estamos aqui com homens, né, e mulheres totalmente cheios de conhecimento, cheios de sabedoria. Eu acredito que daqui sairemos totalmente diferente, pois conseguimos ser alimentados. E eu creio que quem está aí do outro lado também conseguiu entender que a missão de converter alguém não é nossa. Primeiramente, também devemos aprender a fazer um estudo. Antes de querermos converter, será que realmente nós somos convertidos? Antes de querer levar alguém para a palavra do Senhor, devemos examinar, assim como a palavra do Senhor diz. Bem, terminamos nosso momento então aqui de contributo. Muito obrigada pelo ensino. Chegamos no nosso momento de pergunta. Queremos saber se alguém aí do outro lado tem pergunta. Caso tenha, por favor, pode fazer anotações. Se alguém não tem, eu já tenho aqui as minhas questões. Por favor, plateia, alguém tem pergunta? Podem aproveitar agora para fazer. Estamos no momento de pergunta. Você pode aplaudir fortemente, por favor? Glória a Deus. Bem, estávamos aqui com a nossa primeira convidada, a nossa primeira palestrante, que é a nossa professora Virgínia. Ela que nos falou sobre um subtema muito importante, o que realmente é o jugo. Será que você não tem aí nenhuma pergunta sobre mesmo este subtema? O que é o jugo, como lidar com o jugo? Tem? Por favor, pode anotar. O irmão Benson depois vai trazer para aqui. Benção, por favor. Glória a Deus. Temos aqui perguntas. Não sei se quem está aí do outro lado, que nos segue a partir das nossas redes sociais, também tem perguntas para fazer. O momento é agora. À vontade. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Eu não sei se essa pergunta é para a mamãe Virgínia ou para o líder Isaac. Líder Enoque. Ou para a mamãe Maria. Não sei, mas eu gostaria de saber se é pecado a pessoa estar a namorar com alguém, né? E ver que não é a pessoa certa, porque a mamãe Maria disse que há sinais que o Espírito Santo dá, de que às vezes não é a pessoa certa para nós, né? E eu notar que não é a pessoa certa, eu deixar e não tentar mais com outra pessoa, e eu notar que não é a pessoa certa deixar, será que eu tenho que ficar apenas com uma pessoa só porque não quero fazer missão? Ou então posso tentar namorar até eu encontrar a pessoa certa, eu ver que tem o caráter certo, tem as características certas, né? Sim, gostaria de saber se é errado ou é certo, ou tenho que ficar apenas com uma pessoa só para não fazer missão. Glória a Deus. Eu acho que quando nós nos deparamos numa situação dessa em que nós temos um companheiro e percebemos que não é a pessoa certa, primeiro eu devo, antes de partir para outro relacionamento, olhar para dentro de mim. O que é que eu quero? O que é que eu espero a entrar num novo relacionamento? O que é que realmente faz com que eu troque de parceiro constantemente? Porque nós procuramos às vezes, e falando muito, acho que é a convivência também. Nós às vezes queremos ver no parceiro tiques do homem ideal. Nós pensamos que existe o homem ideal. E quando falou de características, as características normalmente são físicas, não é? Eu gosto de um homem assim, ele é alto, assim, é claro, tem corpo. Nós mulheres idealizamos, porque nós somos levadas pelo físico. E o nosso olhar, no visível, nós queremos o visível. Então, muitas das vezes, primeiro ao entrar no relacionamento, pode ser que procuras o visível. Mas quando chegas no visível, percebes que falta algo. E isso te afasta para procurar outro. Mas, em vez de saltares de um parceiro para o outro, chega um tempo que você precisa analisar, pedir a direção do Espírito Santo, o que é que eu quero, e fazer até um caderno. Eu aprendi há muitos anos atrás de escrever. E eu agora voltei a isso de visualizar, fazer a quinta dimensão. Eu lembro-me que quando a minha irmã estava para se casar em 2016,
ela fez um quadro daquilo que ela queria. E ela colava, ela pegava recortes de como é que queria a casa, como é que queria o casamento, como é que queria o homem, que tipo de homem ela queria. Se tens dificuldades sérias em olhar para a pessoa, faça uma carta para o Espírito Santo. Diga, eu quero um homem assim, assim, assim. Porque o nosso olhar, enganoso é o olhar do homem. E nós vamos sempre olhar por aquilo que nós queremos. E o nosso cérebro, ele é tão enganoso que ele vai te trazer as mesmas pessoas. E você vai dizer, eu tenho o dedo podre. Não, não é dedo podre, porque o teu sexto sentido te leva a atrair esse tipo de pessoa. E você vai atraindo. O que é que acontece? Atraiu, não presta, vou descartar. Só que o que vem, percebes que é a mesma pessoa. Quando acontece 1, 2, 3 vezes, para. Não tenha pressa nem do tempo, nem da idade, porque a tia é muito bonita, porque nem eu tenho pressa. Nem eu tenho pressa. Escreva para Deus. Faça um retrato do homem que tu queres. Eu quero um homem com princípios cristãos, que esteja na mesma visão, que me ama como Deus me amou o mundo de tal forma, que deu seu filho unigênito, que me coloque em primeiro lugar, que ele seja a cabeça, que ele seja o sustento, que ele idealiza e fala e coloca nas mãos de Deus. Vou só acrescentar. Portanto, eu vou dar esse exemplo porque também falo para outro público-alvo, né? O namoro. O bispo já disse que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe namoro. Mas eu creio que estou a falar para mulheres, as que não são casadas, que o namoro que nós chamamos de namoro cristão, que no fundo é o processo em que conhecemos uma pessoa e estamos a vigiar para ver se não estamos perante a julgo desigual, que é aquele processo de conversar mais, de falar mais sobre as coisas, para tu perceber se ele está alinhado aos teus valores, aos teus princípios, que estão alinhados à Bíblia. Logo, eu pressuponho que namoro, aqui estamos a falar de jovens que não vão sair namorando, beijando, porque o beijo, o passo a seguir é o sexo, não é? Então, sendo que, se somos novas criaturas, eis que as coisas velhas já passaram, efetivamente, daqui para frente, o nosso namoro, porque eu vi a preocupação dela querer saber, quer dizer, então se eu já vi que não é isso que eu quero, que eu vou me meter num jugo desigual, eu vou recuar. E nós estamos preocupadas que não nos digam que já namorei com o João, com a Antônia e com o Francisco. Ninguém quer esse rótulo, sobretudo quando eu já me considero uma nova criatura. Mas se nas vestes de nova criatura, o chamado namoro no mundo, e para mim dentro da igreja, é observar, nos conhecermos mais, falarmos mais, para ver se realmente eu estou ou não perante um jugo desigual, vais continuar no mesmo processo, filha. Agora, o que vai pesar na nossa consciência é: beija essa boca, beija aquela boca, esse te pega na xuxa, aquele te pega na xuxa. Faz, claro, você vai somar. Você vai somar homens, porque são energias que você libera. E o tipo de conversa, porque o sexo às vezes não é só físico. Hoje tem pessoas que namoram à distância, fazem amor virtual e tudo mais, depois vêm em casa, já cometeram. Então, se pautarmos efetivamente o tipo do namoro que a Bíblia fala e que nós recebemos dos nossos pastores, nossos líderes, nossos bispos, nós vamos ter um namoro que é um processo onde vamos falar mais tempo, onde vamos sair para ir por Rabugento chupar um gelado e vamos falar de temas diversos, para eu perceber qual é a tua opinião em relação a essas temáticas. Mas se eu depois perceber que eu estou imagina que alguém que mostrou interesse em mim, eu também mostrei interesse nele, mas as nossas conversas ele diz sempre: tudo bem, na igreja falam mesmo essas coisas de sexo depois do casamento, mas eu acho que quando as pessoas se gostam mesmo e vão mesmo casar, uma vez também não faz mal. Atenção, aí já há um desvio de conversa. Então tu vais tendo vários números. Então vamos namorar sem sexo. Tudo bem, filha, só vamos fazer depois do casamento. Mas você tem prova que na rua 7 ele está a namorar e está a fazer sexo. Filha, cai fora.
Não fica preocupada que vão dizer, não, a fulana já saía para ir no gelado com a fulana, não, com o fulano. A fulana já conversava muitas horas com o irmão no telefone. Cai fora. Julgo desigual, cai fora. Amém? Glória a Deus. Irmão, não quer acrescentar alguma coisa? Como vou ter que me retirar já, né? Só para acrescentar o que a irmã disse rapidamente. É assim, a irmã disse algo muito que chamou muita atenção, do tipo, como saber, né? Os mesmos pensamentos que uma mulher pode ter é que um homem pode ter. Quando uma mulher pensa, não, como saber que este é o homem ideal? Ele também pode estar a pensar isso. Muitas das vezes nós nos colocamos só, tipo, eu é que tenho que ter um homem assim, assim, assim. E o homem também tem esses pensamentos. Então, Deus pode sim te dar uma bênção. E por você não saber cuidar dela e perder, tu podes até pensar que não deu certo porque ele se comportou mal. Não. Pode ser que você não soube guardar a bênção que Deus te deu. Porque quando Deus te dá algo, você tem que ter discernimento para saber entender se o que está nas tuas mãos é Deus que deu ou é o diabo.
porque Ele é onisciente, onipotente, omnipresente. Nós vemos o exterior da pessoa, nós vemos aquilo que Ele nos vende, o peixe, mas nós não sabemos. Há relacionamentos até pessoas que casaram dentro da igreja, que vão para casa totalmente diferente. E você começa a se perguntar, que sinais é que eu não vi? Só que há uma coisa, quando nós queremos casar, e eu vou contar uma anedota, eu sou formadora há muitos anos da CNA, e ela dizia que durante muitos anos ela sentia-se muito jovem e não queria casar. Chegou uma altura que ela só dizia, Senhor, não importa se é feio, se é bonito, não importa se é pobre, Senhor, eu só quero ter um marido. Pai, eu estou cansada de ser chamada de solteira, da tia que ficou. E você vê que a mulher é desesperada por marido. Ela já não quer saber se esse homem busca, ela não quer saber se esse marido tem princípios cristãos. De certeza, se me verem com aliança, depois para mim andar assim. Porque há um detalhe, as mulheres quando casam, My God. a mão está sempre assim. Não é? Está andando, a mão está assim. Quando está da chau, o chau até muda o chau. Também tem que mostrar primeiro a aliança. Então, Glória a Deus. quando... É verdade. Chega uma altura que para nós mulheres, que a cobrança para apresentar o relacionamento é tão grande, que você já não quer saber o que é que ele tem para ti. E você simplesmente vai entrar. E quando entrar, você vai estar todos os dias com o pastor Nambará, com o bispo Príncipe, você vai orar todos os dias. Porque há uma linguagem na minha terra que se diz ocupuela, ocupula-pula, casar e perguntar. E perguntar a quem? Ao Espírito Santo. Perguntar a quem? Ao servo de Deus. Pai, esse homem, será que eu posso? E nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos a nossa emoção, porque Deus fala. Do mesmo jeito, porque dentro de ti tem o bem e o mal. Mas você pode ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela não é agressiva, ela é suave. Mas você quer mesmo aquele que diz, nossa, até bom, ele é até gostoso, ele até te paga isso. Então, ali estão os sinais do jogo desigual. Glória a Deus. Amém. A missão não é nossa. Obrigada. Será que alguém tem mais uma pergunta ali para fazer? Glória a Deus. Por favor, irmã Esmeralda. Eu lembrei agora que o pastor diz, mas aqui não tem, lá na igreja do Waka Waka, ok? Bem, a minha questão é mais olhando para dentro do casamento. Por exemplo, eu já presenciei casamentos em que casaram, né, alinhados a um só propósito, mas depois, com o tempo, tendem a mudar. Por exemplo, né, o parceiro começou a mudar e praticamente estavam a viver um casamento, por exemplo, estavam a viver um jogo desigual dentro do casamento. Como lidar com isto? Depois de casado, bom, já fui casada há 20 anos, tenho autonomia para falar de casamento. Bom, o projeto inicial foi maravilhoso. Com o decorrer, as coisas mudaram a outros rumos. É porque abrimos portas. É porque desfocamos do propósito. É porque deixamos de cumprir o cabeça o seu papel e a submissa o seu papel. Então, tudo aquilo que frustrou, de alguma forma, alguém abriu uma porta. Deus, Espírito Santo, deixou de ser a primícia naquela relação. Simplesmente como isso. Então devemos rever as nossas atitudes e voltar ao nosso primeiro amor. Glória a Deus. Alguém mais tem uma pergunta ali? Por favor. Paz e graça, igreja. Sim, a minha questão foca-se muito em mulheres que vivem de ficção, como eu. A psicóloga Maria Pascoal frisou sobre, acho que a tia Virginia, frisou sobre eu escrever a carta de como é que a gente quer um esposo ideal. Agora, existem mulheres, eu sou uma delas, que vive de não.
homens segundo romances, homens segundo doramas, que é a tendência atualmente, o que deixa muito frustrado com a nossa realidade. O jovem até pode ser cristão, mas quando não se enquadra naquela característica que a gente procura de um homem segundo a ficção, fica muito frustrada para a pessoa. Então eu gostaria de saber como lidar com isso. Amém. Vou falar nas vezes de psicóloga. Ficção. Tem que começar por definir o que é ficção. Interioriza isso, trabalha nessa perspectiva e estudos últimos já acaba por se tornar como que um espírito que nos tira da realidade daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, tu tens que ser real. O que a Bíblia diz sobre o projeto família? A mulher do Provérbios 21, o homem de Efésios, se estiver dentro deste manual de instrução da vida, não vai chamar disso ficção. Então, porque senão tu vais querer, não, eu quero um homem que me... Tu tens a natureza humana, tens a obrigação de ser santo, que é a luta diária da busca do melhor. Ambos vão juntar-se, tornar-se uma só carne, mas lidando com as diferenças que os juntou, não é? Então aqui é para dizer que tem que trabalhar a questão da ficção. A ficção que ser algo que tem que ser removido da tua psique, trabalhar isso, porque ele depois produz emoções muito negativas que te leva a olhar para a vida num fator não real. Então, trabalha e esse dito assim, mas noutras dimensões é mesmo já um espírito maléfico. Né? Outras realidades, outras leituras, sobretudo em livros em inglês, já falam de que isso é mesmo um espírito que acaba tomando posse e deve-se fazer aqui um diagnóstico para ver se é geracional, se tem alguma coisa a ver com outras realidades. Resumidamente tem de sair da ficção, que a ficção não é o projeto de Deus para os seus filhos, amém? Eu dizia que o homem, segundo o coração de Deus, o homem que me ama como Cristo ama a igreja. Eu não disse que era um homem de cinema. Todas nós, eu amava filmes. Mas acho que a coisa de 4 anos que eu não me sento para ver televisão, não vejo televisão. Eu fico no telefone. Mas há uma fase de fantasia que todas as pessoas passam. Vai ver um ator e vai imaginar. Mas são realidades diferentes. Eu não vou pedir, olha, eu quero um homem como assim. Eu estou a dizer, eu quero um homem, Senhor, um homem que me ama como o Senhor ama a igreja. Um homem que me honra como o Senhor honra a sua noiva. Não é um homem porque eu vi, e é uma febre. Dorama, fantasia, é uma febre, é um momento. E nós não podemos nos levar pelas febres que existem. Nós nos levamos que somos guiados pelo caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, se eu quero pedir um homem para mim, eu não vou pedir um homem dos doramas. E por quê? Porque normalmente quando eu vejo algo, eu prefiro estudar. Há uma coisa que a cultura coreana tem, é que eles são muito agressivos com as mulheres, são piores que os africanos. Então, ao pedir, peça um homem que te honra, um homem que te respeita, um homem que te ama como Cristo ama a igreja, que é capaz de... E como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. Um homem que dê a vida por ti. Um homem que ele seja a cabeça e você seja ali a ajudadora. Um homem que te respeita, porque ter-se um homem bonito para andares, em algum momento é jogo desigual, vai te pesar. Pesa. E o casamento do jogo desigual é muito pesado. E é bom que vocês tenham essa abertura hoje de falar e falar com pessoas que tiveram experiências, porque não vão passar por o que muitas de nós passamos. O jogo desigual é pesado. Então,
tenham a oportunidade de fazer diferente, escolhas diferentes, sábias e cheias do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir pela vida das nossas palestrantes, por favor? Amém. Assim fechamos o momento de perguntas. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui e que contribuíram de alguma maneira. E eu espero que jovens, todos nós possamos sair daqui totalmente diferente. E entender que a missão não é nossa. Eu, pelo menos, saí daqui com um aprendizado grande. A missão não é minha. A missão é de Deus. Quem converte é Deus. Converte é Deus, não sou eu. Então, que seja sempre a vontade de Deus e devemos ter sempre pedir a Deus que nos dê o discernimento para saber então qual é o momento, quando é a hora e não nos deixar levar simplesmente pelo imediatismo, porque a fulana está, o fulano fez e eu não estou. Saber ouvir e saber esperar em Deus é totalmente importante, isso faz total diferença nas nossas vidas. Assim, quero agradecer também as nossas convidadas da nossa palestra. Glória a Deus, obrigada pelo tempo disponibilizado. Foi um momento de qualidade muito importante. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus. Amém. Vamos chamar o nosso líder da juventude. Ele então que quer acrescer mais alguma coisa. Líder, por favor. Glória a Deus. Podemos nos colocar em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, amém? Em primeiro lugar, vamos render graças a Deus por esta oportunidade, porque na verdade o planear é nosso, mas o fazer é de Deus. Então cremos que se o Senhor permitiu, é porque de facto tem alguma coisa a transmitir ao seu povo. E eu agradeço do fundo do meu coração às nossas professoras, nossas amadas em Cristo. Eu sei que nós precisávamos ouvir estas mulheres, também como o Bispo Enoque aqui estava. São pessoas que sobre esse assunto eu sabia pelo menos que abordariam com grande propriedade. Amém? E as últimas palavras da irmã Virgínia, vou aqui enfatizar, foram muito fortes. Ela disse assim: nós estamos a falar de coisas que nós vivemos. E uma vez eu preguei, eu disse, alguém me ensinou que quem tem um instrutor, quem tem um exemplo, essa pessoa anda com 4 olhos. O que significa ter 4 olhos? Há erros que eu não vou cometer, porque eu já estou a ver nos olhos da irmã Maria. Há coisas que eu já não vou cometer, porque eu já estou a ver nos olhos da irmã Virgínia. Conseguimos entender essa linguagem? Significa, você não quer cometer algum erro? Siga o exemplo, siga um conselho, e nós veremos a graça do Senhor a fluir e nós andaremos de glória em glória. Amém? Então, em suma, que Deus receba toda a honra e toda a glória por esse momento saudável que nós tivemos hoje. Eu já estou aqui a pensar onde é que nós vamos cair, né? Acho que queremos voltar a ver aqui a irmã Virgínia e a irmã Maria novamente. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Como o nosso pai diz sempre, nós temos tudo para termos tudo. Aleluia. Então, mais uma vez, a juventude, no geral, agradece a presença da serva do Senhor aqui por honrarem o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Então, não sei se temos mais algumas considerações aqui. Acho que da minha parte era tudo. Agradecer a presença de todos os jovens aqui presentes. Você que anotou, você que colocou aqui as suas questões. Quer puxar no off, depois é só me contactarem. Eu vou passar o número da nossa psicóloga, o número da professora Virgínia. É só contactar, eu vou passar. Eu sou o vosso link. Então, irmã Belma, muito obrigado. Deus abençoe. Temos estado a falar sobre o discípulo e a mordomia, e amanhã temos um professor decano no conhecimento da matéria, que é o nosso pastor Gofelo Zolo, que estará aqui conosco das 7 às 8. Então peço à irmã, o irmão, se amanhã puder chegar cedo para honrar o nosso Pai e sabermos quão bom é gerirmos o nosso tempo para Deus. Amém? Glória a Deus. Assim terminamos a